Você de casa deve estar vendo que eu e o Padre Ulisses já estamos com essa fitinha amarela aqui. A gente está vivendo o mês de setembro e o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, que com a pandemia, infelizmente, a gente viu esses casos aumentarem assustadoramente. A gente está recebendo aqui a psicóloga Mariá Bittencourt, ela é psicóloga cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, Mariá. Obrigada. Que bom. Para a gente começar o nosso bate-papo, quando eu fiz faculdade de jornalismo, as pessoas falavam assim, vocês não podem falar sobre suicídio. Suicídio é um assunto que não se comenta, suicídio é algo que a gente não pode falar. Mas com o passar dos anos, a gente foi vendo que a própria mídia foi dando um destaque para a prevenção. Qual é a necessidade, qual a importância da gente falar sobre esse assunto? O Setembro Amarelo, ele vem justamente para desmistificar essa informação. Na verdade, quanto mais a gente fala, mais informação a gente traz e mais a gente abre espaço para as dores, né? Que são, como o padre disse anteriormente, quando a gente cala, essa dor, ela se isola, ela cresce, ela piora. Né? Então, falar sobre o Setembro Amarelo é muito importante para que nós, profissionais da saúde mental, possamos acessar todos os espaços e trazer informações que, de fato, ajudem as pessoas a buscar o auxílio que elas precisam. Né? O Setembro Amarelo, ele foi cunhado no Brasil muito recente, em 2015, pelo Centro de Valorização à Vida, né? Mas a fitinha amarela ela já é um significado mundial, né? Desde o dia 10 de setembro, né? Que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, através de, infelizmente, uma situação que foi um jovem americano que cometeu suicídio com o carro que ele gostava, que era amarelo. Então a cor ficou simbólica e o Brasil também aderiu a essa mesma campanha através do laço amarelo. E assim, a gente percebe até na igreja muitas vezes que esse assunto ele precisa ser mais falado também, né, Padre Ulisses? Deve ser mais falado. É alguma coisa que está acontecendo, né? E até hoje nós não conseguimos descobrir uma causa, porque são inúmeras as causas que levam a pessoa, que eu diria assim, a um beco sem saída. Hoje, para nós, é muito claro que a pessoa que comete um suicídio, na sua grande maioria, não traz absolutamente uma consciência clara do que está fazendo, né? Nem tem uma liberdade total naquilo que está fazendo. Ela já está sendo impulsionada por N fatores que a levam a isso, né? Porque normalmente a nossa tendência normal é preservar a vida, até instintiva, nossa, do outro, né? E de repente, quando surge um desânimo diante da vida, pior ainda sonhar que um suicídio vai ser a solução dos problemas da vida, essa fantasia enganosa, ela tem feito vítimas demais. Maria, a pessoa ela dá indícios, ela dá sinais. Quais sinais a família precisa ficar atenta? Ela pode dar tanto sinais verbais, né? Então, como o padre disse, essa fala, né, de que nada na vida funciona, uma postura de desesperança frente à vida, né? Então ela pode dizer que nada tem solução, que as coisas estão muito difíceis, que ela não vê, que a vida é um beco sem saída, né? Como ela também pode ter alguns comportamentos, né, de isolamento, prostração, uso e abuso de substâncias tóxicas, que não necessariamente são drogas ilícitas, pode ser também um abuso de álcool, né, ou do cigarro também. Ela dá vários indícios, né? Como eu disse, tanto verbais quanto comportamentais. Então é importante você olhar para as pessoas que convivem com você, saber quais são os hábitos dessas pessoas, conviver com essas pessoas, porque caso haja alguma mudança, essa mudança é de fato perceptível. Ela pode não ser gritante, porque tem a ver com a personalidade, o jeito de cada um, mas ela de fato ela existe. Mas e o que fazer? Porque muitas vezes a pessoa que é introspectiva, ela acaba ficando mais introspectiva. Quando a gente percebe esses sinais, às vezes a família até insiste, procure um psicólogo, um profissional da saúde, e a pessoa muitas vezes não vai. Então, o que fazer para poder ajudar essa pessoa da melhor maneira? O primeiro passo, de fato, é abrir um espaço livre de preconceito para a fala. Então, a gente precisa compreender qual é o motivo que leva essa pessoa, porque é essa motivação da qual traz essa desesperança frente à vida. Muitas vezes é um problema passível de resolução, só que ela própria entrou num clima tão profundo, né, de desesperança, de descontentamento, que ela não consegue enxergar esse ponto de mudança, né, de virada. Então, ter um diálogo aberto, livre de preconceitos, é
o primeiro passo, né? A chave para abertura. Depois, posteriormente, de fato, oferecer ajuda, né? Então, muitas vezes, dependendo do estágio onde a pessoa se encontra, não só uma ajuda verbal, mandar uma mensagem, estou aí, conte comigo, mas uma ajuda efetiva. Então, agendar um psicólogo, um psiquiatra, ir junto, né? Ó, me liga quando puder, trocar o me liga quando puder para ligar, de fato. Então, liga para a pessoa, conversa. Hoje, com a pandemia, a gente está mais isolado, faz uma chamada de vídeo, manda uma mensagem de áudio, manda uma mensagem significativa, se faça presente na vida dessa pessoa, né? Porque isso faz muita diferença. Existem outros pontos também que são importantes, né? Que é garantir a segurança e vida desse indivíduo, então reduzir o acesso a meios letais, isso é muito importante, né? Criar uma rede de apoio para que essa pessoa não fique sozinha, não se isole, então isso também é muito importante. Comunicar familiares, caso você não seja um familiar direto dessa pessoa, óbvio, sempre com consentimento desse amigo, né? Então converse com ele sobre isso, do quão importante é acessar a família e essa pessoa com que ele convive, né? Porque isso vai trazer também esse apoio necessário para ela sair dessa situação. E as pessoas têm muita dificuldade para conviver e lidar, né, com seus insucessos, suas dificuldades, suas doenças, suas perdas, né? Eu creio que já vem desde o início a capacidade dela de achar que o mundo deveria rodar no ritmo dela e o mundo não roda e ela então se decepciona. E algumas se decepcionam de uma forma que é doentia, talvez já venha de DNA, né? Por isso que a gente já não culpabiliza tanto a questão do suicídio, né? Mas essa prevenção é importante. E aqui eu acho que ainda entra uma mentalidade preconceituosa no sentido de achar que o suicídio cometeu aquele ato de plena vontade, estava consciente de si, tomou essa decisão. Eu creio que esse momento ele não existe para alguém que está chegando a esse ponto de suicídio, não acha? Existem alguns fatores de risco, padre, que a gente precisa olhar, né? Então, tem questões de vida das quais o indivíduo ele se vê como sem saída mesmo, né? Então, algumas delas são os transtornos mentais, né, como a depressão, mas a depressão não é a única causa. Então, por exemplo, em jovens é muito comum também, o maior índice no Brasil que nós temos de suicídio, a segunda causa-morte de jovens de 15 a 29 anos é o suicídio, né? Então, questões relacionadas à família, questões relacionadas à desesperança, a baixa estima, né? Questões relacionadas também nos idosos, a doenças crônicas incapacitantes também. Então, o idoso ele se vê como um fardo para aquela família, né? Então, ele acredita que a única saída, de fato, é ele não estar presente mais nesse cenário. E não só para os idosos, os jovens também. Sim. A gente vê aí o desemprego assustador no Brasil, muitas pessoas que às vezes não conseguem estudar, fazer a faculdade, sustentar a família e acham que é um fardo, né? Eu sou um fardo e por isso é melhor eu acabar com a minha vida que pelo menos eu vou ser um problema a menos. Sim. Tem também essa fala, né? Essa faixa é muito significativa, né, de 15 a 29, porque é a faixa de início, né, de escolha de carreira e profissão, da qual o jovem está muito confuso, de fato, porque ele vai ter que escolher algo que vai levar, né, ao longo da vida, e depois esse início de profissão mesmo, né, de carreira, onde ele vai buscar um emprego, uma colocação profissional, e que em muitos momentos não é fácil, de fato, mas também não é impossível, né? Se a gente tem o auxílio, o apoio, a gente consegue ir se ajustando nessas dificuldades que a vida coloca, né, padre? Exatamente. Eu tenho a impressão de que, com muita facilidade, sabe, as pessoas muitas vezes não tendo uma referência de fé, uma referência de oração, elas explodem, evidentemente, e acabam imitando o que vem a ser feito em filmes e em outros lugares, né? E principalmente aquilo que é o ponto de apoio, a pessoa de apoio que tem um pouco de cabeça, porque quase sempre a pessoa se acha num beco sem saída. Eu não presto para nada, eu não significo nada na minha família, ninguém me ama, ninguém me compreende, entende? Então a vontade, ou então, principalmente, essas aventuras afetivas que não dão certo também, já deixa a pessoa para baixo, não vou ser capaz de ser amada, né? Eu acho que são coisas assim que a pessoa não coloca a dimensão espiritual da sua vida, que nos dá uma experiência para além dos acontecimentos que a gente está vivendo, né? Eu tenho muito dó, muitas vezes, da pessoa que está com uma doença crônica, entende que não é fácil alimentar a esperança dela, porque a doença realmente está levando
a uma situação assim, quase que de morte, né? Então é mais difícil. Mesmo assim, fazer com que a pessoa consiga ir assumindo aquilo no seu tempo devido e não tentar apressar como se fosse sofrer menos. Até porque as vivências, a vida ela acontece no aqui e agora, né? Então, se nós paralisamos essa vida por qualquer motivo que seja, a gente também perde muitas oportunidades, mesmo que eventualmente a pessoa esteja com uma doença crônica, né, com um sinal incapacitante. Quando o padre fala a respeito da fé, né, a psicologia ela é uma ciência, mas quando a gente fala de fé no catolicismo, na ciência, a gente fala de desesperança, que quando a gente vai ler é muito parecido o significado. É a falta de fé, né? Exato, é a falta de esperança e a falta do olhar que algo maior, né, vai acontecer, de que o futuro nos garante algo muito importante se nós plantarmos hoje. Né? Então, isso é muito importante. Ô Maria, e é importante também a gente promover atividades para que uma pessoa possa se engajar. Por exemplo, um trabalho voluntário. A pessoa talvez está lá assim achando, não se acha capacitada para fazer algo. O trabalho voluntário, ele é algo que pode despertar uma nova vontade de viver, a pessoa fazer uma atividade nova, também colabora nessa prevenção? Todo labor, né, toda atividade que exige uma função daquele indivíduo, onde ela vai oferecer o melhor dela, oferecer as habilidades, oferecer o seu talento em prol de algo, ajuda a melhorar a nossa autoestima, ajuda a melhorar as nossas habilidades e a capacidade que a gente tem de se enxergar valoroso. Né? Justamente o suicídio é essa falta de valor à vida, né? E a desesperança frente ao futuro. Então, quanto mais a gente investir em algo que traga o nosso talento, que faça emergir o que a gente tem de melhor, mais autoestima a gente garante e menos vontade, obviamente, de se suicidar a gente provavelmente terá. E tem uma outra questão também que eu gostaria que a gente falasse. A gente tem um Centro de Valorização da Vida, o CVV, que muitas pessoas não sabem da existência desse centro, que é importantíssimo na prevenção do suicídio. Queria que você me falasse sobre ele também. Muitas pessoas não têm acesso a um psicólogo particular, a uma rede, né, de atendimento particular. Então, para além da rede pública de saúde que os municípios oferecem, tem também o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. O CVV é uma plataforma hoje, né? E a gente pode dizer plataforma porque o indivíduo consegue acessar e garantir o atendimento em vários aspectos. Então, desde um e-mail até o WhatsApp, uma ligação telefônica, seja por um telefone fixo ou o próprio celular. É importante dizer que é um serviço gratuito, né? Um serviço onde existem pessoas que são capacitadas a atender essas pessoas nas suas dores. Então, você vai ligar 188, né? Que é o número do CVV, ou acessar a página, e o Centro de Valorização à Vida promove essa atividade. Hoje em dia o CVV também ele tem uma parceria com o SUS, né, porque a gente entende que políticas públicas, saúde pública também precisa ser investido através dessas ações. Né? Eu acho que é muito importante também lembrar do ponto de vista da pastoral da igreja, né, que durante muitos anos o suicídio era considerado assim já uma condenação da pessoa, né? Achando que ela fazia um ato livre, consciente. Hoje nós temos consciência de que é tudo que ela não tinha na hora de um suicídio, é uma visão clara do que iria acontecer, né? E digamos, uma liberdade para poder tomar essa opção. É como se a pessoa fosse sendo empurrada, gradativamente perdida em si mesma, né? De modo que a gente hoje considera uma pessoa suicida como alguém que morre e que a gente pode celebrar pela pessoa. Antigamente não se podia, não. Né? Não podia era uma fazer. Condenação. Era quase, e era até o preconceito também. Era o preconceito, né? a condenação, e a ciência psicológica não era levada em conta, né? Então, mas ao mesmo tempo era interessante que o princípio permanecia. Qualquer ato de pecado depende do quê? Depende da liberdade de escolha que eu tenho, depende da minha consciência, daquilo que eu sei. Né? Quem não conhece e quem não tem capacidade para optar, não faz pecado nenhum, ela foi levada.
Se a visão desse indivíduo está em túnel, né, ela não consegue enxergar outras opções, então, de fato, ela tem um viés muito importante voltado para o suicídio. Exato. E quanto mais ajuda ela obtiver, mais esse olhar se abre para as possibilidades de mudança. E nós celebramos atualmente, entende? Qualquer pessoa que tirou a própria vida, a gente celebra normalmente para ela, a missa, a intenção, exatamente levando essa dimensão da misericórdia. Ela não fez isso porque foi forçada a fazer e era o sucesso dela, quis se exibir, que é isso. Não, ela estava numa situação sem saída para ela, né? Sem saída. Isso é importante. Nós não culpabilizamos mais nenhuma pessoa que se suicida. Maria, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Bênção da Manhã, trazendo um assunto tão importante que precisa ser falado. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço, agradeço sempre poder falar sobre saúde mental, principalmente numa TV que tem um significado tão importante, né? Sou daqui do Vale do Paraíba, então para nós é muito importante ter esse espaço, esse diálogo entre ciência e religião, para que todo mundo possa ter a garantia do acesso à saúde mental, à vida e à felicidade. Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada. Deus abençoe o seu trabalho. Amém, Padre.